Hoje nós vamos falar sobre o tema Vivendo na Presença de Deus. E eu queria começar lendo o Salmo 16, que eu li na abertura do culto, que diz assim, Salmo 16, verso 11. Se puder colocar aqui, para que todos possam acompanhar, ótimo. Nós vamos ver vários textos da Bíblia hoje, ok? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A palavra que nós vamos falar hoje, eu gostaria de pedir a você que preste muita atenção, se puder até apagar um pouco as luzes, para que ninguém se distraia, para que você possa concentrar nessa palavra. São poucos minutos, eu vou falar só 3 horas e meia, vai ser muito rápido, mas são poucos minutos que podem fazer muita diferença na sua vida. Quando eu estava preparando essa palavra, falou muito ao meu coração. Aqui o Senhor está dizendo que Ele quer apresentar a você os caminhos da vida. Ele quer te mostrar qual é o caminho que você deve tomar, quando você vai escolher sua profissão, quando você vai escolher seu cônjuge, quando você vai tomar uma decisão importante. Ele quer te mostrar os caminhos da vida, e quando você entra nesses caminhos da vida, que o Senhor te mostra, quando você anda na presença dEle, ali há plenitude de alegria, ali há delícias perpetuamente. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento que ali há uma vontade de Deus para a sua vida, que é boa, agradável e perfeita. Em Jeremias ele fala que nesse caminho você estará dentro do plano que Deus fez para você. Em Jeremias 29, 11, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar uma vida, uma esperança e um futuro. E muitas pessoas estão andando hoje, mas ainda não encontraram esse caminho, o caminho da vida. Ainda não encontraram a plenitude da alegria. Por quê? Porque você precisa estar na presença de Deus. Fora da presença de Deus, você está em outro caminho. Na presença de Deus é o caminho que Ele tem para você, é o lugar onde Ele tem, como diz no Salmo 91, suas asas te cobrindo no alto refúgio. É a fortaleza de Deus sobre a sua vida, um lugar que ninguém te toca. Satanás se apresentou para acusar Jó, e ele disse a Deus, você o cercou de bem para todos os lados, eu não consigo fazer nada na vida dele. Porque Jó encontrou esse caminho, encontrou este lugar. E eu quero falar com você hoje sobre a presença de Deus. A primeira coisa é que você precisa ter consciência da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos andando e vivendo e não temos consciência de que Deus está ali. Fazemos coisas sem lembrar que Deus está ali. E eu queria ler com você Atos, capítulo 17. É um pouquinho longo, mas eu vou ler rápido. Verso 22. Atos 17, de 22 a 28. Então o primeiro ponto é, você precisa ter consciência da presença de Deus na sua vida. E ele diz assim, Atos 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele estava no meio de um povo que tinha vários deuses, que tinha muita devoção, muitas cerimônias religiosas. E ele diz, verso 23, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Preste atenção agora na descrição de Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem nos dá a vida a todos, respiração e tudo mais, e de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Veja, Deus não está longe de cada um de nós.
No verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Faz assim com a sua mão. Você se move em Deus. Ele ocupa todos os espaços. Ele é onipresente. É nele que você se move. Não é possível sair da presença dele. Mas, por que então ele não age na nossa vida? Porque você precisa ter consciência da presença dele. No Salmo 40, ele fala que ele não divide a glória com ninguém. Se você não tiver consciência da presença de Deus, você vai dar a glória para outras coisas. Você vai achar que aquilo de bom que aconteceu na sua vida é por causa de uma reza que você fez, ou é por causa de alguém que te ajudou. Você não vai dar glória a Deus. E aqui ele fala sobre a nossa consciência. Quando você se move em Deus. Você anda nele. Ele te dá a vida, Ele te dá o fôlego. Você não precisa ofertar a Ele coisas como se Ele precisasse de uma oferenda, porque Ele não precisa de nada. Isso muda a nossa concepção de Deus. E ele fala de um Deus desconhecido para os atenienses. E eu te pergunto, qual parte de Deus você ainda desconhece? Jesus falou, entra no teu quarto, ora ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai te recompensará. Você fez isso nos últimos dias? Jesus falou, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei e ordenarei a minha bênção. Você tem se reunido em 2 ou mais para orar, para buscar a Deus? Jesus falou ainda em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o religioso, não é aquele que fica gritando na praça, não. O que me ama é o que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o homem que me ama. E ele diz mais, e este será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Muitas vezes Deus não está se manifestando na nossa vida, porque nós não estamos guardando os mandamentos. Nós não temos consciência da existência de Deus, achamos que pode fazer tudo de qualquer jeito. Mas quando você tem consciência da presença de Deus, você para e pensa. Quando você entende que você se move nele, você para e pensa. Não é em qualquer lugar, não é com qualquer pessoa. Você tem outra consciência. Você precisa ter consciência para descobrir quem é Deus. E eu quero te falar também da experiência de Jó. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu suas riquezas, inclusive sua esposa, seus irmãos, seus amigos, seus 3 maiores amigos, criticavam, não entenderam, falaram que ele devia ter feito algo de errado para estar passando por aquilo, mas ele não tinha feito nada errado. E naquele momento Jó permaneceu na presença de Deus, e Deus honrou Jó, e aquela tribulação passou, e Deus restaurou a vida de Jó. E quando Deus fez isso em Jó, capítulo 42, no verso 5, ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Jó 42, verso 5. O que aconteceu? Quando Jó permaneceu na presença de Deus, os seus olhos espirituais foram ativados. Jó começou a enxergar a vida com os olhos da fé. Amados irmãos, a tribulação chega para todos, em algum momento da vida. Mas você recebe da vida aquela tribulação, cada pessoa reage de um jeito. Se você não tem consciência da presença de Deus, você vai entrar em desespero, você vai entrar em pânico, você vai fazer bobagem, você vai achar que a sua vida acabou. Mas Deus está em todos os lugares, Ele está no meio da tribulação também. Ele sabe da tribulação antes de você. Ele viu a tribulação chegando. A Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, Ele diz, lama, lama, lama sabactani. Paizinho, paizinho, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E a palavra de Deus fala que Deus estava vendo tudo. Ele está vendo todas as coisas. Mas você precisa ter consciência da presença de Deus para você buscá-lo de outra maneira nesses momentos. E você saber que Ele nunca te abandona. E se Ele está permitindo que você passe por aquilo, é porque Ele vai te mostrar os caminhos da vida.
através dessa experiência. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode mudar a sua história do dia para a noite. Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Mas Ele quer que você aprenda a descobrir como Ele pensa, a descobrir o que Ele quer fazer, a descobrir qual é a sua missão, e às vezes até mesmo a descobrir qual é o sacrifício que você precisa fazer. Jesus fez um sacrifício, sim ou não? E Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Diga ao seu irmão: na sua vida, em algum momento, vai ter o sacrifício. Amém? Além da consciência da presença de Deus, além de ativar os seus olhos espirituais para ver a Deus, para entender as coisas de Deus com outros olhos, a segunda coisa que você precisa para andar na presença de Deus é ter temor. É preciso ter temor na presença de Deus. Veja, os olhos de Deus continuamente estão sobre você. Você já pensou nisso? Os olhos de Deus estão sobre você todo minuto. Ele está vendo tudo o que você pensa, tudo o que você fala, tudo o que você faz. Em Jó, eu queria que abrisse Jó 34, 21. Põe para nós no quadro, por favor. Jó 34, 21, ele diz assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Os olhos de Deus veem todos os seus passos. Amados, eu quero dizer para você que a pessoa que tem consciência da presença de Deus, ela vai começar a ter temor em seu coração. Porque você, por mais que tenha ensinado o caminho para o seu filho, para a sua filha, em algum momento eles vão começar a crescer, e eles vão começar a se afastar de você, porque essa é a vida. Eles vão trabalhar, eles vão estudar, eles vão viajar. E quem vai segurar o seu filho, a sua filha, para que não caia no mundo das drogas, para que não se relacione com pessoas erradas, não é mais você, você nem está lá. Mas é o temor de Deus no coração. A Bíblia fala muito do relacionamento do marido e da esposa, e compara com Cristo e a igreja. E há um poder de Deus sobre você, quando você tem temor de Deus. Veja, temor não tem nada a ver com medo. Temor é uma reverência, é um respeito. É quando você fala: eu poderia tocar nisso, mas eu não vou tocar, porque eu respeito a Deus, eu sei que isso desagrada a Deus, eu sei que isso não vai ser bom, eu não vou fazer. Muitos falam que quando você se torna evangélico ou cristão, você perde a sua liberdade. Não, é o contrário, você resgata a sua liberdade. Se você quiser me dar um cigarro aqui agora, eu posso fumar, mas eu escolho não fumar. Eu sou livre para fumar ou não fumar. Essa é a diferença. A pessoa que não tem essa liberdade está presa. Sim ou não? Eu escolho. E isso é o que Deus faz conosco quando temos temor no coração. Ele te ensina a andar nesse caminho da vida, o caminho dos que temem ao Senhor. E a palavra de Deus fala em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus não tem sabedoria. Faz qualquer bobagem, troca a mão pelo pé, acha que está em cima da onda, mas não vê que a onda uma hora vai acabar, e a queda dela é muito grande. E eu queria falar para você um exemplo da vida do marido e da esposa que eu comecei a falar. O marido e a esposa que temem a Deus, em algum momento também vão ter discussões, porque qualquer relacionamento existem pontos de divergência. Não existem duas pessoas exatamente iguais em tudo, não existe. Por mais que você ame sua esposa, seu marido, vocês têm divergências. Acontecem situações que um quer decidir de um jeito, o outro do outro. E nesse momento pode haver uma discussão. E aí o homem e a mulher de Deus que temem a Deus, antes que aquela discussão vire uma gritaria, antes que aquela discussão vire agressões verbais, eles fazem uma pausa. E eles vão falar com Deus, porque estão conscientes da presença de Deus. E começam a refletir sobre suas palavras, sobre suas atitudes, sobre o que é correto fazer conforme a palavra de Deus. E nessa reflexão, imediatamente as suas mentes se concentram
em Deus, na presença de Deus. Deus está ali na sua casa, está vendo tudo. E então esse casal começa a buscar os caminhos da vida. Senhor, como eu devo reagir? Qual deve ser a minha resposta? Como eu tenho que tratar minha esposa? Como é que eu tenho que tratar meu marido? E então começa a haver uma transformação. E Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas se você não tem temor de Deus, você não vai renovar sua mente, porque você não tem comparativo. Você vai fazer o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz? Sua mulher é muito chata? Arruma outra. Seu marido é muito chato? Arruma outro. Simples assim. Você resolve o problema, ó, Tramontina, cortou. Mas quando você tem a referência da palavra de Deus, quando você tem temor a Deus, você fala, não, eu não vou abandonar o barco, eu vou vencer essa dificuldade. Senhor, o que eu tenho que melhorar? Onde eu estou errado? O que eu posso fazer por isso? E aí surgem os caminhos da vida. Vai surgir no seu coração coisas novas, vão surgir no seu coração coisas novas. Vai surgir no seu coração arrependimento, vai surgir no seu coração a compaixão, vai surgir no seu coração o perdão, vão surgir coisas que são atributos de Deus, e você só encontra nele. Não há paz fora da presença de Deus. Não há paz para quem não teme a sua santa presença. Para quem não tem essa consciência, eu estou debaixo dos olhos de Deus, Ele está vendo o que eu estou fazendo. E eu não vou passar vergonha. Eu não vou decepcionar o meu Senhor. Eu não vou dar vexame. Isso que é você ter temor da presença de Deus. Ele está presente no seu quarto. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele lê os seus pensamentos. E quando você tem essas duas coisas, a terceira coisa que é preciso ter na presença de Deus é contato com Deus. Na presença de Deus, Deus quer ter contato com você. Presta atenção nisso. Deus quer ter contato. Você já pensou nisso? Que Deus vinha falar com o homem no paraíso todos os dias? No Salmo 18, verso 6, põe para nós, por favor. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E o que aconteceu? Deus fez de conta que não te ouviu? Ele, do seu templo, ouviu a minha voz. Eu acho perfeito esse texto, nessa parte. E o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Não há jeito de Deus não te ouvir. Porque o seu clamor tem a capacidade de entrar dentro do ouvido de Deus. Porque Deus é benigno, Ele é compassivo, misericordioso, longânimo, bondoso. Ele não tem como não te ouvir. Ele pode não fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, porque Ele é o Senhor. Mas Ele sempre vai te ouvir. Amados, um erro comum demais nas pessoas que estão com problema é se afastar de Deus, é ficar com raiva de Deus, é silenciar. Quando na verdade Ele tem a solução, Ele tem os caminhos da vida para você. Então é nessa hora que você tem que até buscá-lo com mais intensidade, com mais frequência, porque é nessa hora que você precisa. E um caminho da vida que Deus quer te mostrar é o caminho da adoração. Por isso que a gente começa o culto cantando louvores. Porque Jesus falou para a mulher lá no poço, a mulher samaritana, Ele disse, Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você precisa descobrir isso, o seu contato com Deus. Por isso que quando acabou o louvor, a Alessandra falou, vamos continuar adorando a Deus com nossos dízimos e ofertas. Talvez você pensou assim, falou, o que é isso, adorar a Deus com dízimo e oferta? Todo seu relacionamento e contato com Deus faz parte da sua adoração. É a sua relação com Deus. É como você fala com Ele, como você trata a palavra de Deus, os mandamentos dEle. Presta atenção uma coisa, você tem um filho, você fala para o filho, filho, vai lá varrer o chão do jardim. E ele faz cara feia, resmunga, varre de qualquer jeito. Como é que foi a relação dele com você? Você gostou? Sim ou não? Não.
Por quê? Porque o seu relacionamento com o seu filho, com sua esposa, com seu marido, ele tem várias formas de você se relacionar. Você fala, você faz gestos, você pisca o olho, você dá um abraço. Com Deus é a mesma coisa. E uma das maneiras de adorar a Deus é você falando, adorando, louvando, ajoelhando e orando. Tudo isso forma um contexto da sua adoração. E quando você entende que a presença de Deus é um lugar de contato, você não vai mais perder a chance de ter contato com Deus. Irmãos, quando o rei Saul se afastou de Deus, a Bíblia fala que ele ficou endemoniado. E o que acontecia para ele ficar liberto do demônio? Davi tocava a harpa e adorava a Deus, e no meio da adoração, o demônio saía da vida de Saul. O que o povo de Israel fez para derrubar as muralhas de Jericó? Eles puseram trombetas, puseram todo mundo cantando, louvando a Deus e dando um brado de vitória. No meio da adoração, os muros caíram. Quando você entende que na presença de Deus é um lugar de contato, que Deus quer ter contato com você, você nunca mais atrasa num culto, porque você sabe que durante a adoração, o Espírito de Deus se move no meio do povo. E lá em Apocalipse, ele fala: e eis que olhei, diante do trono de Deus, havia um mar de homens se movendo, como um mar de cristal. O que eles estavam fazendo? Adorando. E a presença de Deus se movendo. Na presença de Deus, durante a adoração, você pode ser curado. Deus pode restaurar a sua alma. Deus pode te dar uma profecia. E aqui, ele fala: na minha angústia, eu invoquei o Senhor, e Ele me ouviu. Se você continuar no Salmo 18, vai falar que o Senhor se levanta do seu trono. Ele chama os seus anjos e dá ordens a teu respeito. E eles saem como um raio sobre a sua vida para dissipar os seus inimigos. Tudo isso acontece por quê? Porque ele teve um contato com Deus. Ele falou, clamou, gritou. Deus está 24 horas disponível para falar com você. Abra Lucas 18, verso 7, por favor. Deus está 24 horas esperando para falar com você. Deus não dorme, Deus não se cansa. Ele quer falar com você o tempo todo. Deus nunca está em silêncio, você já pensou nisso? Se você ficar dormindo, você está em silêncio. Se bem que alguns dormem, mas não faz silêncio, né? Durante a noite até faz mais barulho do que de dia. Mas se você estiver dormindo, Deus está falando com outras pessoas ao redor do mundo. Ele nunca está em silêncio. Deus não quer ficar sozinho. Ele criou o homem para ter companhia. Em Lucas 18, verso 7, fala sobre a intensidade da sua oração, do seu contato com Deus. E fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que Deus vai encontrar pessoas que clamam a Ele de dia e de noite? Ele está falando para você isso. Diga para o seu irmão: não pare de orar. O verso mais curto da Bíblia, 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Deus é um Deus de contato, e na presença dEle você tem contato com Ele. Se você precisa de algo, comece a ter contato com Deus. Pastor, mas eu não tenho fé. Estou com um problema. Acabaram minhas forças. Acho um monte de coisa de Deus, que Ele é injusto, que esqueceu de mim. Deu mais para o meu vizinho do que para mim. Eu não tenho fé. Eu quero dizer para você que não depende da sua fé. Uma vez chegou um homem para os discípulos, para Jesus, com um filho endemoniado. E ele chegou para Jesus e falou assim: olha, eu trouxe o meu filho. Para os seus discípulos expulsaram o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus ficou meio aborrecido. Aí ele, quando aproximou, falou: traz o menino. Quando trouxe o menino, a Bíblia fala que o menino começou a se contorcer, tendo convulsões, o demônio começou a se manifestar. E Jesus falou para ele:
Quanto tempo acontece isso? Ele falou, desde que ele era pequenininho. O demônio tenta jogar ele na água, tenta jogar no fogo, tenta matá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Jesus. Jesus falou, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Jesus jogou de volta para ele. Sim? Ele chegou para Jesus e falou, se o senhor pode, me ajuda. Jogou para Jesus. Jesus falou, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Jogou de volta para ele, você crê? Se você crê, é possível. E ele responde, ajuda-me em lágrimas, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus falou, eu vou te ajudar, porque você pediu ajuda, eu vou te ajudar. Mesmo quando você não tem fé, mesmo quando você não tem mais força, mesmo quando todo mundo fala que não vai dar certo, que não tem jeito, pede ajuda para Jesus. Faz uma prova com Ele. Ele suporta a prova. E Ele liberou o menino e disse, demônio, sai dele e nunca mais retorne. E a Bíblia fala que o menino ficou como morto. Todo mundo disse, morreu. Mas Jesus, tomando ele pela mão, levantou e entregou para o seu pai. Muitas vezes está faltando para você isso. É ter esse contato com Jesus. É não desistir. E abrir o seu coração mesmo nos momentos de fraqueza. Porque muitas vezes, irmãos, eu já vi na igreja, dentro da igreja, pessoas fazendo uma oração que não passou do teto. Porque é aquela oração decorada, aquela coisa repetitiva. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 6, não useis de vãs repetições como os incrédulos, que acham que por muito falar serão ouvidos. A oração que Deus quer, o contato que Deus quer, é aí dentro do seu coração, é a sua oração, com as suas palavras, com a sua realidade, com as suas dores, com as suas lágrimas. Quando aquele homem pediu ajuda para Jesus, ele disse, me ajuda na minha falta de fé. Jesus falou que ele não tinha fé, ele falou, não tenho mesmo, mas me ajuda. Jesus falou, vou te ajudar. Jesus nunca rejeita quem clama a Ele de coração, nunca. Mas, o maior erro de quem já perdeu a fé, é achar que Deus não vai te ouvir. Quarta coisa, na presença de Deus, é preciso você ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma voz querendo guiar você todos os dias. Ele quer, na palavra de Deus, na Bíblia, o Espírito Santo inspirou homens e mulheres a escrever orientações gerais para a nossa vida. Mas além dessas, Ele quer dar orientações específicas para a sua vida. Então, na presença de Deus, é preciso você ser guiado, deixar o Senhor guiar você. Abra sua Bíblia em Isaías 30, põe para nós aí, irmão. Isaías 30, 21. Isaías fala, capítulo 30, verso 21, de uma voz. Essa voz é chamada no Novo Testamento de testemunho interior. É uma voz que está aí dentro de você, onde Deus fala no seu espírito, e só você e Ele ouvem. Satanás não pode ouvir. É algo que vem dentro de você, que você não sabe explicar, mas você tem certeza que é Deus falando com você. E junto com essa voz vem uma fé, vem uma coragem, vem uma força tão grande, que você sabe que aquele é o caminho. Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Glória a Deus. Quem nunca erra? Porque há pessoas que acham que não precisam de Deus. Quem nunca erra? Por vontade própria, por descuido, por engano, sem querer. Quem nunca erra? Essa palavra é tão forte, que quando Jesus estava ali, no átrio do templo, e trouxeram a ele uma mulher pega em adultério, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque ele sabia que ninguém teria coragem de dizer que não tem pecado, que nunca erra.
que não é pecador, ninguém teria coragem de dizer: eu não sou pecador, eu não preciso de salvação. Própria mãe de Jesus, Maria, no Cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, verso 49, ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Todos nós precisamos do Salvador. E eu quero te perguntar, para ser guiado por Deus, significa que você estava no caminho errado. Significa que em algum momento você desviou. E Deus agora quer te guiar. Onde você tem se desviado de Deus? Será que está faltando você amar o seu irmão, o próximo? Será que está faltando você controlar o seu temperamento? Será que está faltando você ter um pouco mais de sabedoria para tomar decisões? O que você está precisando? Onde você desviou do caminho da vida, dos caminhos da vida? Abre, por favor, Efésios 4, 31. A palavra de Deus, ela vai te dar uma luz. Lá no Salmo 119, verso 109, fala: lâmpada para os 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai te dizer mais ou menos o caminho da vida que você tem que seguir. Às vezes tem coisa específica que você vai precisar que Deus fale com você, mas a palavra já te orienta. E em Efésios 4:31, olha o que a palavra diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. Longe de vós. Irmãos, quantas vezes eu tenho ouvido pessoas que o vizinho fala assim: olha, onde que é a casa tal? Ah, é aquela que você vai passar, você vai ouvir uma gritaria, é a casa dos crentes, é aquela lá. Que o marido grita com a mulher grita com o marido, ela chama ele de jumento, ele chama ele de vaca, e aí vai. E aí vai. E aí vai. E eu quero te perguntar, aonde você se desviou de Deus, que você precisa ser guiado? E algumas pessoas, irmãos, estão precisando se deter um pouco na palavra, para saber qual que é o padrão. Na presença de Deus, Ele vai te ensinar os caminhos da vida, e Ele vai te guiar. Você é descontrolado? É descontrolada? Porque tem mulher descontrolada também. Outro dia eu tive que atender um homem, tudo vermelho aqui, eu levei um safanão da mulher dele, irmão. Nossa, a mulher bateu com força, ela deve ser do MMA. Em Mateus, no capítulo 9, no verso 12, Jesus fala algo precioso para nós, porque às vezes a gente tem pessoas que se negam a ser guiadas por Deus. Pessoas da igreja, pessoas que se dizem cristãos, não querem ser guiados, acham que não tem nada para mudar, está tudo perfeito. E às vezes na sua própria religião. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem que precisa de médico? Quem precisa de médico? Tem 3 tipos de doença na sua vida: doença no seu corpo, doença na sua alma e doença no seu espírito. Doença no espírito, às vezes o médico não resolve não. Precisa do pastor, precisa do irmão da igreja, irmã da igreja, alguém orar por você para expulsar o demônio, para resolver esse problema. Mas problema no físico, a gente vai atrás do médico, sim ou não? Quem aí usa óculos? Ah, você foi no médico? Olha, parabéns, você seguiu o que Jesus falou. Os doentes precisam de médico. Jesus nunca condenou isso. E tem gente com problema de saúde que atrapalha o casamento, atrapalha o trabalho, atrapalha a vida familiar e não vai no médico. E tem problema na alma também, eu falei que são 3. Problema na alma, tem uns médicos especiais que são muito vaidosos e não querem ser chamados de médicos.
Eles têm um nome especial: psicólogo, psicanalista, terapeuta de casais. Já ouviu falar? Sim ou não? Já ouviram? Outro dia eu fui fazer umas dores nas colunas. Eu fui num cara em Belo Horizonte que ele é quiroprata. O cara estudou 4 anos na faculdade para cuidar da sua coluna. Gente, estou sem dor na coluna. Será que era demônio, Joyce? Eu não sei não, o cara resolveu. Agora, quando você tem problema no seu dente, você vai no dentista, e você não fala que é demônio. Quando você tem problema no olho, você vai no médico oculista, e não fala que é demônio. Mas quando a irmã, a sua esposa, está nervosa, você fala que ela tem demônio. E não deixa ir no psicólogo, porque você é machão e fala que não existe isso. Esse negócio de psicólogo, isso aí não tem nada disso. Como não? Jesus mentiu. A medicina se desenvolveu e tem um monte de nomes hoje. Na primeira consulta que eu fui no quiroprata, eu falei com ele: doutor, o senhor é médico? Ele falou: não sou médico, eu sou quiroprata, eu estudei faculdade de quiropraxia. Eu falei: beleza. Continuei chamando ele de doutor. Porque se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, passa o próximo verso 13, Ele disse: ide, porém, aprendei de mim. O que ele disse? Que você tem que aprender dele. Misericórdia eu quero. Eu quero mais misericórdia. Eu quero que você olhe o seu irmão que está passando necessidade e tenha mais compaixão, tenha mais misericórdia, tenha mais amor. Estenda o ombro para ele chorar e não fique com o dedo acusador dizendo: você não tem fé, você não tem fé. Eu que tenho fé, você não tem fé. O que é isso? Não sabe você que o Senhor é que te sustenta? É Ele que te dá o fôlego de vida e tudo que você tem veio dEle? Por que te engrandeces? Por que te ensoberbeces? Por quê? Irmãos, Jesus falou: os doentes precisam de médicos. Pastor, você acredita em cura divina? Claro. Quantas pessoas que eu já orei que foram curadas? Quantas vezes eu já orei por mim e fui curado? Quantas vezes eu já orei pela minha família e foram curadas? Eu já vi curas de diversos tipos, muito mais do que você já pode imaginar. No meio de um culto uma vez, a mulher, eu vi a barriga dela abrindo, e eu vi uma mão vindo do céu, tirando um pedaço do intestino preto e pondo um intestino bom nela. E eu falei com ela: minha senhora, Deus está me mostrando que a senhora tem um problema no intestino. Ela falou: tenho. Começou a chorar: eu vou ter que fazer a cirurgia, eu estou com um problema grave no intestino, se eu não operar eu vou morrer. Eu falei: mas Deus te operou agora, que eu vi a mão vindo do céu. E vem você falar que eu não confio em cura divina? Vem você falar que eu não creio nisso? Claro que eu creio. Então me explica, por que o profeta Jeremias morreu de doença? Explica para mim. Explica você então. Misericórdia eu quero. A igreja é um lugar de misericórdia. E Deus quer que você seja guiado pelo Espírito Santo. Você tem uma doença, você tem um problema, você está desviado do caminho do Senhor em alguma questão emocional, procure ajuda. Pare de negar, pare de fugir, pare de falar que a culpa é dos outros. Se a minha mulher mudar, eu vou virar um santinho. Eu já vi essa história. Pastora Alessandra, quantas vezes a gente já aconselhou casais que a gente já ouviu essa história? Não, eu só grito com ela porque ela faz isso e faz aquilo. Cai na real, irmão. Cai na real. Um dia você vai estar diante de Deus no julgamento e você é responsável pelo que você faz. Por que uma pessoa grita comigo e eu reajo de um jeito e a outra pessoa reage de outro jeito? Porque existe um dom do Espírito Santo que se chama domínio próprio. Está faltando para você isso. Você enfiar essa gritaria no saco e jogar fora, lá no fundo do mar. Porque a Bíblia diz aqui, que acabamos de ler: longe de vós toda gritaria. Você quer andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos de vida? Ele vai te ajudar a vencer isso. E você vai ser como Moisés, o homem mais manso da terra. É isso que acontece na presença de Deus. O dentista é de Deus ou do diabo? Cuidado com a sua resposta, que a pastora é dentista.
Oculista é de Deus ou do diabo? Ortopedista, você machucou o ombro, machucou o joelho, vai operar. O ortopedista é de Deus ou do diabo? E o psicólogo? E o psicólogo, a psicóloga, é de Deus ou do diabo? O psiquiatra que dá um remedinho para você abaixar um pouco o estresse, que você está doidão, é de Deus ou do diabo? E o pastor que faz aconselhamento pastoral, a pastora, é de Deus ou do diabo? É muito importante, irmãos, a gente eliminar as desculpas e deixar Deus nos guiar. Deixar Deus guiar você. Ele vai te guiar pelos caminhos da vida. Se fosse impossível uma pessoa ser transformada, Paulo não diria: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Deus usa quem Ele quiser. Eu já tive casos, irmãos, de orar para uma pessoa com câncer e foi curada. Vários casos, eu não sei dizer quantos. Uma vez estava no culto, tinha uma jovem, ela tinha uns 20 e poucos anos, ela fazia faxina, estava lá no fundo, foi na casa de uma irmã o culto, mas estava cheio. Vocês tinham 30, 40 pessoas, estava cheio. E eu vi na barriga dela um tumor do tamanho de uma bola de ping-pong. E não falei nada, eu falei: olha, tem uma pessoa aqui que tem um tumor no seu útero. E Deus está te dando um sinal que você está sentindo esquentar agora. E o Senhor está tirando o seu tumor. Oramos, depois eu falei: gente, quem que foi? Ninguém falou nada. Eu fiquei quieto, não falou nada. Mas eu sei o que Deus falou comigo. Passaram anos, aquela senhora, aquela jovem, mandou um recado para a Alessandra e para mim, através da pastora dela. Olha, aquele dia, aquela reunião, fui eu. Esse cara sou eu. Você está entendendo? Deus quer agir na sua vida, mas você precisa andar nos caminhos dele. Em Mateus capítulo 8, verso 16, Jesus estava em Cafarnaum, e a Bíblia fala que ele curou a sogra de Pedro. Depois trouxeram para ele muitos doentes, e ele curou todos. Mateus 8,16. Em Mateus 13,58, Jesus estava em Nazaré. E a Bíblia fala que ele fez poucos milagres. Então veja, os crentes às vezes ficam muito doidos quando Deus muda o método. Quando Deus falou para Moisés: bate na pedra que vai sair água. Moisés foi lá com o cajado, bateu na pedra, saiu água. Todo mundo feliz. Na segunda vez que Deus falou com Moisés, ele falou: você vai falar com a pedra e vai sair água. E Moisés, na sua cabeça de crente, o que ele fez? Ele pensou: a primeira vez eu bati na pedra, saiu água. Agora eu vou bater na pedra, porque funciona, né? Se eu falar com a pedra e não sair água, é complicado. Então eu vou bater. Bateu, saiu água, sim ou não? Saiu. Todo mundo bebeu? Bebeu. Depois Deus chamou Moisés no privado. Aqui, eu falei para você fazer o quê? Para bater? Não. Eu falei para você falar para a pedra. Porque você me desobedeceu, eu não posso confiar em você. Você não vai entrar na terra prometida. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender isso. Não é porque Deus agiu com Joaquim de um jeito, que Ele vai agir com o pastor Marcos do mesmo jeito. Ele é o Senhor soberano. Ele pode mudar o método. Eclesiastes no capítulo 8, versos 5 e 6 fala: eu sou o Senhor e eu defino o modo e o tempo. Ele define o método. Então nós temos que estar com o coração abertos para entender isso. Deixa eu passar, senão não termino minha pregação. Fiquei muito tempo num tema só. 5. É preciso você ter sede na presença de Deus. Salmo 42, 2 fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E eu queria abrir João 7, abre por favor aí, João 7, 37. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Ele estava querendo estar na presença de Deus. Na presença de Deus você tem que ter sede.
Pastor, mas eu não tenho vontade de ir na igreja. Eu vim hoje porque me obrigaram, a minha mãe mandou, senão eu não vinha. Eu sei. Mas começa assim. Outro dia eu vi uma entrevista, essa semana, do Michael Phelps. Quem lembra Michael Phelps? Nadador, que foi o maior campeão de Olimpíadas do mundo. Ganhou 22 medalhas de ouro. O Michael Phelps. E ele dando entrevista, ele falou, olha, no início eu não queria nem pular na piscina. Eu não tinha vontade, era difícil. Mas ele foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo. João 7,37, no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede? Você tem sede? Você tem sede de Deus? Você quer que Deus faça coisas extraordinárias na sua vida? Você quer ver Deus agindo na sua família? Você quer ver Deus abençoando a sua casa? Você quer que as pessoas olhem para a sua vida e falem, você é uma pessoa abençoada por Deus? É isso que você quer? Venha a mim e beba. Ele é o dono do ouro e da prata. É isso que você quer? Prosperidade? Deus é amor. É isso que você está precisando no seu casamento? Mais amor? A fonte é Ele. E Ele diz mais no verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É sem fim. Você além de ter, presta atenção nisso. Nós estamos fazendo toda segunda-feira à noite um curso de casais. Todos os casais estão convidados. Se você não vem em nenhuma sessão, pode vir, porque é independente. Cada semana é um assunto. E o pastor Marcos falou com a pastora Natália, nós queremos que os que fizerem o curso depois possam também ensinar outros. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Deus vai matar a sua sede e vai matar a sede de todas as pessoas ao seu redor. E aqui tem 2 pontos que eu queria destacar. O primeiro, é preciso buscar a água viva em Deus. Eu te pergunto, onde você está buscando a água viva? Onde? Você está buscando a presença de Deus em religiões, em rituais pagãos, às vezes fazendo coisas que a Bíblia condena. Nos 10 mandamentos, a parte mais importante dos mandamentos de Deus, escrito pelo dedo de Deus, fala lá, 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma. Gente, o que a gente mais vê por aí nas casas, nas ruas, nas pessoas, são pessoas seguindo esculturas, de todo tipo, de toda natureza, de homem, de mulher, de tudo que você imagina. E não é só no Brasil não, no mundo inteiro é assim. Você vai na Índia, quantos deuses? Tem Deus com formato de elefante. Tem Deus com formato de gente com 4 braços, 4 pernas. Tem de tudo. A inteligência humana cria, inventa as coisas mais criativas que você imagina. E eu estou te perguntando, aonde você está buscando a água da vida? Jesus falou, aquele que tem sede, venha a mim. Nas bodas de Caná, a mãe de Jesus, Maria, quando viu que acabou o vinho, ela falou para os servos, façam tudo o que ele vos disser. Irmãos, eu não estou querendo que você tire a sua fé de Maria, dos apóstolos, dos discípulos. Não, os heróis da fé, as heroínas da fé, são pessoas que a gente tem que seguir o exemplo. O que eu estou dizendo para você é que essas pessoas, como nós, seres humanos, não são Deus. São pessoas que nos indicam o caminho junto com eles. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando Paulo curou aquele dono da tribo lá na ilha de Creta, ele chegou lá e fez a cura, a cobra mordeu o braço dele, não aconteceu nada, e todo mundo achando que ele ia morrer. Depois ele vai e cura o chefe da tribo, todo mundo começou a ajoelhar e adorar Paulo. Paulo fala, não façam isso, eu sou conservo de vocês. Estamos no mesmo barco. Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas. Agora, os heróis da fé nos dão exemplo, nos ensinam. Mas quando Jesus falou para você orar, Ele falou, ora ao Pai, em meu nome.
E tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, eu farei. Ele ensinou. Então a primeira coisa é você buscar na fonte, no lugar certo. Não inventa caminhos novos, não. E a segunda coisa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você ficar na presença de Deus até matar a sede. Porque tem muita gente que está saindo da presença de Deus rápido demais. Você vai no culto uma vez por mês. Meu irmão, está difícil. A gente tem que almoçar todo dia. É ou não é? Sim ou não? Então às vezes você está, o problema não é o caminho que você está, não. O problema é a frequência. Está precisando ficar mais tempo na presença de Deus. Permanecer mais com Ele. Para matar a sua sede, que é grande. Porque você tem muitas coisas que Deus quer falar com você. Sexto, já estou terminando, são 7. É preciso ter confiança na presença de Deus. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. E no Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A confiança vem de um relacionamento. Tem pessoas tendo muito problema na vida, porque invertem isso. Primeiro confia, depois descobre quem a pessoa é. Já vi muitas pessoas, fez um negócio ruim, por quê? Porque confiou em alguém que não conhecia. E depois viu que não devia ter dado confiança. Depositou dinheiro num lugar que não sabia. Depois viu que foi enganado. Então, primeiro, você precisa desenvolver essa confiança. E Jesus falou uma coisa importante. Ele falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele falou também que no mundo teremos tribulações. Presta atenção nisso. A sua vida é uma vida abundante com Deus. Em momentos de tribulação. Tem gente que vai ao contrário. Está vivendo uma vida de tribulação constante. E alguns momentos de vida abundante. A confiança na presença de Deus, ela vai te dar segurança. E eu quero te dar um exemplo. Imagina que você tem que enfrentar um exército, sozinho. Você vai ter confiança? Você vai ter segurança? Não. Mas e se eu falar para você agora o seguinte: olha, você tem que enfrentar esse exército, tem 1000 soldados. Eu vou te emprestar o meu exército, que tem 10.000 soldados. Oba! Você entende o que Jesus faz na sua vida? Quando você está na presença dEle, quando você está na presença de Deus, Ele te mostra, Ele fala: vai que eu estou com você. Mais do que estar com você. Um dos nomes de Deus é Yahvé Nissi, o Senhor a sua bandeira, é o que vai na sua frente. Então, irmãos, na presença de Deus, você pode confiar. O que disse Daniel quando falaram que iam jogá-lo na cova dos leões? Daniel falou: rei, eu não fiz nada contra ti, mas o meu Deus é poderoso para me livrar da boca dos leões. Os 3 amigos dele, o que disseram quando foram jogados na fornalha ardente? Falaram: meu Deus é poderoso para me livrar da fornalha, mas se ele não livrar, eu também não vou negar o meu Deus. E às vezes, irmãos, o que falta nesse ponto, para ter mais confiança em Deus, é você não negar a Deus. Porque a palavra de Deus fala que Davi, quando ele traiu com Batseba, ele fez uma oração que está escrita no Salmo 51. E ele falou: Senhor, não retira de mim o teu espírito, não me retire da sua presença. Se você não negar a Deus, Deus não vai negar você. Jesus falou isso: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O que nos dá insegurança e medo é porque aqui dentro você sabe quando você está negando a Jesus. Aqui dentro você sabe que o caminho que você está não está legal. E para isso eu vou falar a última coisa, 7ª coisa. Na presença de Deus é preciso receber. É preciso receber a presença de Deus na sua vida.
Jesus não invade sua vida. Jesus não te atropela. É Apocalipse 3. Abre para mim aí, Apocalipse 3:20. No Apocalipse 3:20, ele conta como é que é essa questão. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Hoje, você veio no lugar certo, na hora certa. Se Deus não quisesse que você estivesse aqui, Ele ia fazer alguma coisa diferente para você não estar aqui. Mas você veio porque Deus está falando com você sobre isso. Você precisa receber a presença de Deus na sua vida. Uma vez nos Estados Unidos, houve, anos atrás, bastante anos atrás, uns 10 ou 15 anos atrás, houve um episódio que um homem entrou numa escola, matou umas crianças lá, a tiro, professores. Um episódio desses que houve. E na semana seguinte, o pastor Billy Graham tinha que dar uma entrevista numa TV muito famosa em Washington, onde fica o presidente dos Estados Unidos. E a entrevistadora perguntou para ele: pastor, por que aconteceu aquele episódio na escola? Onde Deus estava? Por que Deus não interviu ali e evitou aquele massacre? E ele falou assim: olha, vocês tiraram Deus das escolas. Antigamente, os alunos chegavam na escola, faziam uma oração. Nas solenidades, cantavam um hino. Dentro das matérias, tinha uma matéria que estudava a Bíblia, em religião. Em todos os momentos que tinha algum episódio na escola, falavam em Deus, faziam uma oração. Só que depois vocês mudaram as leis e tiraram Deus das escolas. Não pode mais ter símbolo religioso, não pode mais fazer uma oração, não pode mais cantar um hino, não pode mais cantar uma música gospel. Então ele falou: agora que vocês tiraram Deus das escolas, vocês me perguntam por que Deus não interviu ali? E eu quero dizer para você que isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente, sutilmente, na correria do dia a dia, vai tirando Deus da nossa vida. Você não ora mais porque não tem tempo. Você não lê a Bíblia porque você não tem tempo. Você não tem mais ido na igreja, às vezes, porque está cansado ou cansada. E você vai tirando Deus da sua vida. E hoje eu quero falar para você: recebe Deus na sua vida de novo. Recebe a presença de Deus na sua vida. O remédio para os seus problemas não é se afastar de Deus, da igreja, da Bíblia. É o contrário. No Salmo 16:11, que eu comecei o culto: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente.